Você já ouviu falar sobre síndrome de burnout? Você consegue conciliar a tua vida pessoal com a tua vida profissional? Então fica aqui se você quer saber sobre trabalho e saúde mental. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao nosso Surtadamente, esse é o 8º episódio. O melhor podcast para sua mente e para o seu coração. É isso, então fica ligadinho com a gente até o final, porque hoje a gente vai aprender muita coisa sobre burnout. Mas o que é burnout? Um assunto muito interessante. É de comer? É de passear? É pra passear? O que é um burnout? Porque é uma palavra nova, né? Ela é diferente. Burnout quer dizer, em inglês, é queimar, não é? É, acho que é. Queimar, eu não sei o que é. A Karen daqui a pouco podia falar pra gente. Sim. O que significa burnout? É, mas assim, esse queimar tem a ver com esgotamento. Esgotamento, sim. É uma síndrome que a gente chama de síndrome do esgotamento mental relacionado ao trabalho, mas há uma fase duradoura de estresse no trabalho. Sim. De uma situação de esgotamento crônico do trabalho. Não é aquela preguicinha, tô com uma preguicinha de trabalhar hoje, Não, vou com a cara do meu chefe. Isso pode até aumentar aí, né, os sintomas. Sim, mas não tem é a ver com isso, né? Está relacionado ao ambiente de trabalho, né? A estressores constantes e prolongados, gerando exaustão física, mental e emocional. E sempre é voltado ao labor, né? Ao trabalho. Está relacionado ao trabalho. Chique, labor. Ao labor. Ao trabalho. E assim, se relaciona também à queda de desempenho profissional. Sim. Assim, se o desempenho é relacionado no trabalho, então... Sempre o burnout é dessa forma. É a relação do trabalho. É uma relação com o trabalho que é desgastante por alguma causa, que a gente vai falar das causas. Sim. Né? É constante, é por um tempo prolongado, né? E vai gerar toda essa exaustão física, mental e emocional e vai ter uma queda de desempenho profissional. A gente precisa entender que nós vivemos numa sociedade capitalista e que... né? Não por ser capitalista, eu falei capitalista porque a galera gosta de falar sociedade capitalista. Onde o trabalho, ele é o cerne, né, da vida tudo, de muitas pessoas, né? Exato. A gente quer ter uma vida tranquila, uma vida com uma estabilidade financeira, tem que trabalhar pra caramba, né? Mas como conciliar isso? Não é fácil, né? Até porque a gente vive numa realidade onde, por exemplo, o workaholic... ele é considerado romantizado, ele exatamente. É o melhor cara, tipo, nossa, ele é workaholic, que legal, né? Então é bonito, né? É como se fosse algo a desejar, a gente correr atrás para ser um workaholic, né? Exato. E se a pessoa ela começa a ter alguns episódios de querer descansar um pouco mais, de querer dar uma aliviada, vagabundo. Certo. Né? Então, infelizmente, a gente acaba tendo essa concepção, né? Que acaba fomentando ainda mais o aparecimento aí de várias pessoas que a gente viu, que a gente está vendo, na verdade, com burnout, com essa síndrome. Com a síndrome de burnout. E como que se faz o diagnóstico de burnout? Como, Flávia? Acho que... Como se faz? Como vive um burnout? Aonde que ele nasce? Como se reproduz? Então, são 3 características muito importantes. A sensação de esgotamento mesmo, de um cansaço muito grande, de sentir que não estou mais aguentando, né, trabalhar. A questão de despersonalização, né, que a gente fala que não é aquela despersonalização da dissociação. Não tem nada a ver. É da seguinte maneira, despersonalização. Eu levei um susto aqui agora. No sentido de negativismo com o trabalho, de um afastamento emocional, de uma apatia, de um desinteresse, né, geral do trabalho. E se você quiser saber sobre despersonalização que a gente está falando da dissociação, assiste o último episódio. Não, o segundo... O 6º episódio. O 6º episódio, a gente falou sobre... olha, Paulo, você tá me deixando em burnout aqui, em esgotamento. Eu estou deixando todo mundo aqui em esgotamento. Pois é, estou tentando me organizar aqui. Estou sendo tóxico? E se você quer saber sobre pessoas tóxicas, vê o último episódio.
Ó, então, voltando, Eu são três preciso fazer o características merchan para fazer nosso. o diagnóstico de burnout. Sim. Primeiro, o esgotamento mental, que eu falei que é um cansaço muito intenso, né? Prolongado do trabalho. Segundo, a despersonalização, que é esse negativismo em relação ao trabalho. É a apatia, é o distanciamento afetivo, é o desdém, né? Não estou nem aí mais com o trabalho. É o desdém com as pessoas ou com tudo que se relaciona ao trabalho, né? É a possibilidade, às vezes, de começar a somatizar, né? A ter outros quadros, cefaleia, fibromialgia, gastrite, e até também ao ponto de sentir desespero de ter que ir para o trabalho. Só um pouquinho, Flávia. E outra característica... Deixa eu terminar, senão não vou conseguir. Eu ia perguntar da somatização, que às vezes as pessoas não sabem o que significa somatização. Quando é um somatório de coisas, né? A somatização, não, é quando a pessoa, ela, por um quadro emocional, ela faz uma doença somática. O que é somática? Doença do organismo. Então, às vezes, por uma questão de estresse no trabalho, eu faço uma gastrite. Ou eu começo a ter sintomas de enxaqueca. Então, assim, a pessoa com burnout, ela pode vir também a somatizar, tá? Eu tenho um paciente que ele está em burnout e ele somatizou. Ele não está conseguindo engolir comidas sólidas. Sim. Ele só está comendo comida pastosa e líquida. Uhum. Olha que interessante. Sim. E o terceiro ponto, Paulo, que é a redução da realização profissional. Então, a pessoa começa a não gostar mais do que faz e até a desconfiar da capacidade dela no trabalho. Então, olha que quadro, né? Sério, do né? burnout, como é sério, né? Sim. Como atrapalha muito, né, a qualidade de vida dessa pessoa, o funcionamento dela profissional, se ela começa a sentir tudo isso. E se a gente pensar, né, que a gente fica mais de 8 horas no trabalho, então, assim, você percebe o quanto que o burnout ele envolve uma grande parte da nossa vida. Né? A pessoa que tem, né, o burnout, ou quando ela não tem uma saúde emocional referente ao trabalho, né? O quanto isso afeta, né? Porque a gente fica, às vezes, mais no trabalho do que com a própria família. E justamente isso, Paulo. Porque as pessoas que sofrem de burnout, elas normalmente, não todas, mas normalmente têm um perfil. Uhum. E esse perfil são de pessoas workaholic, Sim. né? São essas pessoas, assim, que se dedicam demais ao trabalho, que, assim, colocam o trabalho como a prioridade na vida dela. Sim. Elas, assim, às vezes até se misturam, né? A personalidade dela com o trabalho. São pessoas, assim, que são mais competitivas, que buscam muito reconhecimento, às vezes não conseguem falar um não no trabalho, são extremamente dedicadas, né? Então, assim, essas pessoas que têm esse perfil, né? Porque às vezes a gente pensa que as pessoas que sofrem de trabalho são as que não gostam do trabalho, mas o contrário. Sim, são as que gostam, As que né? gostam. Hoje eu estava falando com um médico do trabalho de uma empresa e eu estava falando, né, dessa questão do perfil, né, dos pacientes que normalmente adoecem. Sim. São aqueles que você afasta porque ele chegou no limite dele. E ele está morrendo de vergonha de estar afastado. Por ele nunca teria afastado. Porque, assim, ele se sente um fracasso. Porque ele colocou na vida dele como primeiro lugar de importância o trabalho. Porque né? até a pessoa, antes dela às vezes entrar numa questão num quadro de burnout, ela se sente até quando ela vai descansar, isso é muito comum eu ouvir, quando ela vai descansar, ela acaba se sentindo culpada pelo fato de estar descansando. Isso, são pessoas que negligenciam os próprios cuidados pelo trabalho. Então você vê que o burnout, ele é algo que, a gente vai entrar nisso, obviamente, mas o burnout, ele é extremamente, é possível, né, você fazer uma... Fugiu a palavra agora, gente, eu tô em burnout hoje. Você fazer uma... Quando antecede, gente?
Uma prevenção. Uma prevenção, isso. Olha Tá, na minha uma cabeça, esqueceu. prevenção. Você Aham. pode até fazer uma prevenção dele Dos primeiros sinais, e né? evitar, exato, porque quando começa a aparecer os sinais, você já pode evitar, né, Flávia? Sim, sim. E assim, quando a pessoa de fato faz um burnout, de fato, é uma situação muito complicada. Sim. Normalmente, eles precisam se afastar e eu vou te falar que 90% dos meus pacientes não voltam para o trabalho. Não que vão se aposentar, nada disso, mas ou vai fazer uma transição de carreira Sim. ou vão procurar uma outra empresa para trabalhar. Porque eles percebem o Parece quanto. que vira um trauma terrível, Sim. sabe? Aquele trabalho, aquele ambiente. E assim, conversando com médicos do trabalho, eles questionam essa questão de agora o burnout virou moda, né? Muitas pessoas agora muito vêm com o diagnóstico, falam que estão com burnout. Não, o burnout é um diagnóstico difícil de fazer. Você tem que avaliar ele muito bem, tá? E é algo, uma situação que a pessoa está vivendo prolongadamente. E realmente a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa as pessoas podem estar chamando de burnout e não. Burnout é uma condição realmente muito sofrida. Por isso que é tão importante, né, os líderes, os gestores, sempre estarem em formação, né, sempre estarem estudando, entendendo essa gestão de pessoas, né, e a gestão emocional dos teus funcionários, porque se não se tem essa percepção, você vai acabar levando os teus ali, né, a galera da tua equipe ou da tua empresa aos extremos, quando você pode evitar que esse extremo, né? Então você acha que você vai estar levando a pessoa a maior produtividade dela, mas na verdade você está diminuindo a produtividade dela, olhando por esse lado mais empresarial. Sim, você está queimando ela, de fato, Exato, você né? está queimando ela e às vezes até perdendo um um profissional profissional incrível, maravilhoso, que às vezes acaba até saindo da área, não é nem da empresa, acaba saindo da área Sim. porque aquilo para ele realmente queimou e virou cinzas e Então, o vento levou. Paulo, esse perfil que eu falo dos fatores internos, que é o perfil dessa pessoa que, né, normalmente é muito trabalhadora e não consegue falar não, tal, todo esse perfil. Mas tem os fatores externos, Sim. porque a gente vive no mundo corporativo. Exato. E a gente sabe também que existem fatores da empresa, da dinâmica da empresa, que também ajudam a adoecer, né, o funcionário e favorecem ele entrar nesse burnout. Até porque muitas empresas hoje acabam assim demitindo algumas pessoas para uma pessoa fazer o serviço às vezes de 5, Então, de 10. Então, quais são os fatores externos, então, Paulo? Eu acho que esse excesso do trabalho, né, acaba se colocando muito mais trabalho do que a pessoa às vezes pode conseguir lidar. Eu atendo muitas pessoas Sobrecarga, né? que têm uma sobrecarga de trabalho. Aconteceu isso muito na pandemia. Muito. Né? Até porque a gente acha assim, até o próprio home office, né? A gente acha que o home office é aquela, vou trabalhar em casa. Mas às vezes as pessoas, pelo fato de trabalhar em casa e não se habituarem, não criarem uma rotina, elas acabam extrapolando. Isso é o que eu mais escutei. Acabam extrapolando o horário de trabalho por estar em casa. Aconteceu muito isso no começo da pandemia, home office, que as pessoas não tinham limite de horário para parar. Exato. Então, elas acabavam o trabalho a hora que acabou. Às 10 horas, elas estavam ainda no computador, Exato. né? E tem a questão também que eu acredito, né? O próprio ambiente do trabalho, né? Se você... existe uma diferença muito grande em existir um líder e o chefe. Né? O líder é aquele que lidera a tua equipe, o chefe é aquele que só manda. Né? Que estimula, né? O líder ele vai estimular, o líder vai querer que a sua equipe vá para frente, mas também preocupado com o lado humano, porque senão você acaba tendo assédio moral, você acaba tendo N coisas que contribuem para que se torne um relacionamento tóxico para a pessoa e para toda a equipe, influencia. Você sabe que grande parte, né, das queixas, né, dos meus pacientes, grande parte é de relacionamento com o chefe. Sim, muito. Muito. Então, às vezes, assim, falta também um tato, né, para falar com a pessoa, tá faltando talvez um gerenciamento, né? Sim. Uma liderança.
mais saudável. Exato. Né? A gente sabe, né, por exemplo, a gente estuda na faculdade de psicologia organizacional. Você olha no papel, é muito lindo, né? Mas é muito difícil você ver empresas que realmente trabalham esse lado da psicologia organizacional, de uma forma de ver um espaço saudável para a empresa, líderes que sejam formados para lidar com esses problemas, que não olhe realmente para os seus ali e falem, isso daí é modinha agora, né? E que saibam lidar e serem chefes realmente que estão ali, né? Não é ficar passando a mão, não é isso que a gente está falando, né? Não Mas é carregar no colo, né? Exato, não é carregar no colo. Mas, às vezes, não é difícil acontecer assédio moral, porque né? o chefe também, ele pode ter burnout. Porque às vezes ele também tem uma equipe, que às vezes a equipe pode ser problemática, às vezes também não é o chefe também. Já tive casos e às vezes até pelo esgotamento mesmo. Pelo esgotamento. Pela quantidade, né, de trabalho, pela demanda e pela pressão. Pela pressão, porque a gente pressão acha... pelo tempo de entrega, pressão... Sim. As metas, né? Sim, as metas. Como as pessoas se queixam das metas. Porque a gente olha o chefe lá, né? Imagina o chefe. O chefe tem uma pressão de algum lugar, né? E ele tem que, às vezes, colocar essa pressão sobre os outros. E o chefe, geralmente, ele acaba sendo o lobo solitário, né? Porque as pessoas não vão querer... A gente sabe, muitas vezes a pessoa não quer ficar perto do chefe. Sim. Né? Às vezes as pessoas têm medo do chefe, acham que o chefe vai fazer alguma coisa. Então, a gente percebe que cada caso é um caso também, né? Não existe tem empresas que têm uma dinâmica, assim, uma cultura de hierarquização muito forte. Sim. Então, essas empresas também têm uma possibilidade maior de assédio moral, por essa questão E a falta também de gerar autonomia, né? De dar... do funcionário. Sim. Porque, às vezes, quando... eu tenho uma paciente que ela trabalhou 25 anos numa empresa, sabe? E essa empresa, tinha uma dinâmica de hierarquização, assim, muito forte. Sim. E ela falou que ela sempre, o tempo todo, tinha que reportar ao chefe, tudo que ela fazia. E como ela trabalhou a vida inteira naquela empresa, ela não tinha noção do quanto que ela não tinha de autonomia. Quando ela foi para uma outra empresa, a outra empresa era uma outra dinâmica e falou assim, para de ficar perguntando para mim, né? Faz por você, você é capaz, você pode assumir essa responsabilidade. E aí, ela descobriu uma outra forma de trabalhar, né? A autoestima dela foi lá para cima, né? Tanto depois, em pouco tempo, ela virou gerente. Legal. Né? Então, essa questão de autonomia também é muito importante. E a gente, só abrindo um parênteses, você estava falando, eu estava lembrando, né? Aproveitando aí os teus traços, seus antepassados. Eu escutei, a gente estava vendo uma notícia que a gente acha que é só no Brasil, né? Mas eu vi várias cenas, né? No Japão, por exemplo, a galera desmaiando no trabalho, né? De tão, não sei se chegou a ver, não sei se... Eu não sei como está atualmente, mas essas colocações do Japão que você está falando, do excesso de trabalho, isso sempre... É cultural. Sim. O japonês, o nome dele é trabalho. Sim. E é difícil sair dessa caracterização, tem essa questão que eu ia falar, é cultural, japonês, né? Fala assim, eu confio no japonês porque eu sei que ele gosta de trabalhar, exato, né? exato. O nome dele é trabalho. O nome dele é trabalho, exato. Então, mas tem... É bem rígido lá. Sim. Né? Não, eu conheço algumas pessoas que já moraram no Japão, falou assim, que até pro brasileiro é muito... É muito pesado. É muito pesado, né? Acompanhar o ritmo é muito pesado. E no Brasil é muito pesado já. Muito pesado já. Muito a gente, né, o brasileiro trabalha pra caramba. A gente fala, o brasileiro é festeiro, teve aí o carnaval, né? O brasileiro só agora quer saber de carnaval. Não, a gente trabalha pra caramba. Eu não vejo esse negócio assim do brasileiro não querer trabalhar. A China, né? Os chineses, eles trabalham muito. Sim. Teve um documentário, foi um ano retrasado, que fizeram uma comparação na mesma indústria dos trabalhadores na China e dos trabalhadores nos Estados Unidos, mostrando como a cultura de cada um é diferente. Sim. Né?
É, porque nos Estados Unidos eles também trabalham pra caramba, né? Mas tem a questão também do ter, né? Que é ter e aproveitar o que tem, né? Sim, sim. E na China, assim, o quanto que eles prezam o perfeccionismo, né? Sim, muito. Como que eu falo? É, e eles têm que ser muito competentes, Tem. né? É, até porque hoje a gente fala assim, produto chinês, né? A gente sabe que Exatamente. E mostrando não a é bem assim, exploração, não. Exato, não é bem assim, não. é bem interessante. É, Outros fatores externos, tem mais algum fator externo, Flávia, que você vê que são muito pertinentes ao... eu falei, né, da autonomia, né, de Sim. você não ter também voz dentro da empresa, Uhum. né, não ter valor, não ter voz. É, o excesso de responsabilidade também. Sim. Também. Às vezes, alguns pacientes meus falam assim, olha, eu estou liderando um projeto, mas a responsabilidade é enorme, né? Então, às vezes, a responsabilidade é muito grande para uma pessoa só, né? Sim, é muita Pode responsabilidade, acontecer. responsabilidade de vidas, né, também. Às vezes, dependendo do trabalho também, é um trabalho que tem risco, né? Risco para a própria saúde, para a própria vida, né? Dependendo do trabalho. Aqui, ó, Paulo, falta de oportunidade de promoção. Sim. Isso também, assim, se não tem promoção e não tem um feedback positivo, né? Se não tem incentivo o tempo todo pro funcionário, ele acaba desanimando, né? Desanimando, Totalmente, exato. né? Eu percebo assim, eu já fui professor, né? Sou formado em licenciatura. E eu percebo também, né? A gente fala às vezes só de empresas, assim, parece que a gente está falando só de indústrias, né? Tudo mais, mas não. Enquanto professor, por exemplo, quanto professores também estão cansados, né? Estão cansados porque a pressão em cima dos professores hoje em dia é muito grande. Depois da pandemia, ainda mais. Nossa, na pandemia, como os professores sofreram. Porque eles Sofreram tinham que dar muito. conta de responder pai, tinham que dar conta de responder escola, tinham que dar conta de responder aluno, tinha Não, questão de e se preparar a aula, adaptar se adaptar a um sistema a um sistema novo. novo. E assim, eu falo como professor, ainda eu me sinto professor, né? É, parece que ninguém teve um olhar. Foi muito. E passou e até agora ninguém teve um olhar. Ninguém parou, assim. É muito difícil você ver escolas que criaram algum mecanismo, alguma coisa para ajudar emocionalmente os professores. Eu vejo que os professores simplesmente passou a pandemia e eles estão continuando ali sem ter tido aquele período para poder se recompor ou para poder ter um apoio psicológico. E a cobrança Foi foi muito e do professor. continua. E continua E sendo. continua sendo. Porque, imagina, crianças que não tiveram, vamos falar aí, não Alfabetização. tiveram alfabetização. Aquela alfabetização adequada dentro da escola, aquele acompanhamento. Então, você imagina crianças que tiveram alfabetização agora, sei lá, estavam no primeiro ano, hoje estão lá no quarto ano, acredito eu, quarto, quinto ano. Sim, Imagina os sim. professores que estão pegando esses alunos hoje, o quanto eles estão tendo que trabalhar. E qual que está sendo o apoio que eles estão tendo. Então, imagina O professor, ele tem aquilo também, né? De estar sendo muito desvalorizado no muito. momento, Aí entra a né? questão salarial. O salário, mas a desvalorização também A como desvalorização de profissional, tudo, né? moral, De de respeito. respeito, de questão de conseguir. Para o professor ele ter um salário digno, às vezes ele tem que trabalhar em 3 períodos. Ele tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. E às vezes as escolas não são perto, então tem que correr aqui e ali, o que gasta de gasolina, não tem apoio para gasolina, entendeu? Então, assim. Nossa, eu tenho um paciente que ele tem um quadro bipolar, Uhum. né? E ele estava com uma fase depressiva. Agora eu lembrei dele que você falou. E ele trabalha 3 períodos. Trabalha. A maioria dos Três professores períodos. trabalham 3 períodos. E aí, eu queria afastar ele. Uhum. E é bem interessante que as pessoas que entram em burnout, elas resistem ao afastamento, porque são essas pessoas que são com essa personalidade mais rígida, mais eu consigo, eu vou até o fim, Sim. né? Não é o contrário, que as pessoas acham que é a pessoa que é corpo mole, Sim. Mas, Não, então, mas aí voltando. sim. Aí esse paciente, eu falei assim, eu preciso afastar você então, porque você não está aguentando, você tem um quadro grave, né?
o trabalho está te fazendo mal, vamos por um... Não, ele não aceitou. E ele falou assim, se eu afasto, cai o meu salário. E se cai o meu salário, eu não consigo pagar minhas contas. E aí? Eu vou ficar pior como? Sim. Então, assim, a baixa remuneração também impede muito, né, os professores de poderem também se cuidar, né? Ficam sem Exato. saída. E tem a preocupação, além do salário, tem a preocupação que os professores se preocupam sim, que é com o desempenho dos alunos, de trocar de professor e depois voltar a outro professor, e às vezes não ser a mesma coisa, e ele ter que dar conta depois, daí ele volta com um trabalho às vezes triplicado, de ter que dar conta de repor um monte de coisa que não, né, que às vezes não foi dado da mesma coisa. Às vezes quando a escola pública, por exemplo, aí vai tendo professores substitutos, cada um de uma forma, o aluno não acompanha, porque tem uma questão afetiva aí por trás também. Outro profissional que sofre muito de burnout é o bancário. Sim. Porque ele lida com muita pressão, é dinheiro, eles têm que vender um monte de Vender, produtos pós-venda que eles têm também. metas, e tem... eu tenho muito paciente que fala que se sente humilhado quando ele não bate a meta, porque ele é exposto, né, numa lista lá, Sim. e ele tá lá embaixo, não conseguiu bater a meta. Então é muita E pressão, né? E o enfermeiro? Que ganha pouco pra caramba, faz... Tem enfermeiros que fazem, assim, plantão acima de plantão pra ter um salário digno. É aquele que lida com o luto o tempo todo, e as pessoas acham que sempre é só um luto, mas não, ele sofre muito com o luto. O enfermeiro é o que cuida e não é cuidado. Eu gosto muito de falar isso, o que cuida e que não é cuidado. Que tem o apego, e às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, esse enfermeiro é mal-humorado, não sei o quê. Mas aí quando as pessoas falam isso, eu falo, mas será que às vezes vou usar aspas, esse mau humor, será que não está sendo um sistema de defesa dele para tentar não criar um vínculo para sofrer menos, né? Porque a gente só julga ali pela capa, né? Ou ele tá trabalhando em burnout. Ou ele tá trabalhando em burnout também. Né? Uhum. Porque tem toda uma responsabilidade de casa e tudo mais. Muitos enfermeiros são contratados, né? Não são registrados, a gente sabe. Né? Que tem ali aquele contrato, se parar de trabalhar, não, né? Vai cair muito o salário. Então tem muito isso. O médico também. O médico também. O médico residente, ali, então... sardinha pra ela, gente. Tô brincando. Não, o psicólogo é o profissional que menos tem burnout, porque lá, é uma vida gente, muito fácil, é muito tranquilo. Sabia que eu já escutei pessoas falando assim, mas o psicólogo fica sentado o dia inteiro aqui na poltrona no ar-condicionado. Pois é, dormindo. Dormindo. Esqueceu de falar aqui, dormindo, é verdade, dormindo. Só isso que faz, né? Não, mas assim, existem várias profissões que não, realmente... médico também tem os que plantões, por exemplo. O psicólogo é um profissional que dificilmente não gosta do que faz, né? Mas é possível chegar ao burnout. É possível... O TDAH, por exemplo, a gente tem pequenos burnouts, né? Não sei nem se é essa expressão certa. Eu acho que não, pela cara que a Flávia fez. Mas, assim, não tô entendendo. Só não tô entendendo. Eu percebo assim, eu já cheguei... É porque eu falo que eu tenho o privilégio de fazer isso que quando eu era professora eu não tinha. Quando eu começo a perceber que a minha cabeça não tá funcionando, que eu tô num cansaço, que não tá indo legal, eu coloco assim, a minha saúde e o atendimento pro outro. Uhum. Eu já cheguei a cancelar, assim, chegar numa semana, numa segunda-feira, eu falo, gente, essa semana eu não vou. Aí eu cancelo todo mundo da semana inteira, ou do dia seguinte, só pra me recupero e volto. Então, mas o psicólogo, você, por exemplo. Sim. Você tem uma autonomia sobre os seus horários. É isso que eu falei, eu tenho esse privilégio. Você tem esse privilégio de fazer estar isso. se olhando o tempo todo. Eu tenho esse privilégio que 99,9% das pessoas não tem esse privilégio. Ele tem que bater o cartão. Exato. Eu perco, né? Eu deixo de atender um dia de atendimento pra gente dar um prejuízo muito grande. Mas não chega se você é inteligente e se cuida, assim, no sentido... Você, um dia de trabalho, ajuda você a não adoecer, né? Mas eu já cheguei principalmente no começo. No começo, atendia convênio, né? Então, aquele atendimento de produção, né? E fui indo até o momento que, assim, eu pensei que eu ia... Não cheguei a ter um burnout,
Até o momento que eu falei, não. Porque tem que parar antes de você virar aquela coisa do desdém ao trabalho. Exato. De você começar a não gostar mais do que você faz e nem acreditar que você possa fazer alguma coisa boa. Então, assim, o burnout começa do esgotamento, mas, assim, pode chegar ao ponto de você não gostar do que você faz e a começar a achar que não é capaz de fazer o que você faz. Exato. E aí, né, se chega a esse ponto, você para. Porque né? tem aquele negócio, né? Trabalhe com o que você ama, que você vai... Agora eu não lembro do que é, mas é mais Que ou você menos nunca assim. vai trabalhar na vida. É isso, exatamente isso. É Mas não a pessoa que é. é igual o Chapolin, que vai tentar falar ditado e não consegue. Mas, gente, não é assim, não. Eu amo meu trabalho, mas cansa também. Eu sou Sim. apaixonado pelo meu trabalho, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas o Mas cansa. surtadamente não te cansa, né? Nunca, Ai, nunca, É muito gente. gostoso. Não, gente, não cansa. A gente, por exemplo, fica cansado, obviamente. Mas é um cansaço gostoso. Sim, é muito gostoso. É uma Dá um delícia. prazer A enorme gente de deita manhã, na né? cama, assim, que delícia, vou dormir feliz. Vamos voltar. Vamos. Paulo, uma questão aqui interessante. O trabalho me adoece ou eu não consigo trabalhar porque eu estou doente? É uma boa pergunta, porque daí a gente precisa analisar os dois pontos, né? Se essa doença está vindo do trabalho ou se ela não tem nada a ver com o trabalho. Então, é um diagnóstico diferencial que a gente faz entre burnout e depressão. Sim. Então, às vezes eu chego a pacientes que me falam assim, doutora, faz 3 meses que eu estou muito desanimado para trabalhar, não estou conseguindo dormir direito, tenho ficado bastante irritado e eu estou querendo pedir demissão, né? E aí, né? O que você faz? Então, às vezes fica difícil de entender. Essa pessoa ficou deprimida e aí, com o estado de depressão, não está aguentando trabalhar. Sim. O trabalho está no meio desse desânimo. Ou é o contrário. Ele vem de um processo de esgotamento mental. O trabalho tem tido problemas crônicos lá dentro do trabalho, que ele não está conseguindo gerenciar esse estresse do trabalho, e aí ele está entrando numa depressão ou num burnout. Né? Exato. Até porque isso a gente consegue perceber muito ali no discurso, às vezes, da pessoa, ou quando é o primeiro paciente, até na própria anamnese que a gente acaba fazendo, e também no acompanhamento, porque às vezes tem pessoa que você percebe que às vezes ela está depressiva, ou está ansiosa, ou seja lá o que ela esteja passando, e às vezes ela fala assim, não, mas no trabalho é onde me sinto bem. Às vezes tem pessoas que trazem isso. Às vezes eu pergunto, mas o psiquiatra te afastou? Não, nem quero que me afaste, porque no trabalho, pelo menos, parece que eu consigo... Então, você já percebe que ali não é uma... São várias coisas, né, que você pergunta para fazer essa diferenciação. Uma das coisas assim, você está passando por alguma situação dentro do trabalho que tem te incomodado há algum tempo? Sim. Né? Ou, não tô. Ou, tenho. Né? Mesmo assim, se você ficar em dúvida se é uma depressão, o que você faz? Você fala assim, olha, você não vai pedir demissão. Por quê? Porque pode ser um quadro de depressão. Uhum. Não é uma escolha muito sábia nesse momento, porque pode ser um estado de depressão. Pode ser que a gente trate o seu quadro de depressão e você volte a amar e adorar o trabalho e não se sentir desanimada. Mas a pessoa, né? quando ela está num quadro de burnout, ali... Se você trata a depressão, ela continua com o quadro de burnout. De burnout. Exato, De desdém com o trabalho, de não gostar do que faz, de não se sentir capaz, né, mais no trabalho, de duvidar da sua própria capacidade. Né? Exato. Ela continua. E a situação ainda continua no trabalho, né, que está desagradando ela. Porque o problema é aquele negócio, né? Eu tomo remédio de alergia, mas eu não saio da sala mofada. Sim, exatamente. Então, a gente precisa perceber o ambiente. Se o ambiente está me adoecendo. E o que acontece, Paulo? Às vezes, aí às vezes a gente trata o paciente naquele estado de depressão, ele melhora, e aí ele volta totalmente bem para o trabalho e percebe que ele estava adoecido, por isso que ele não estava aguentando o trabalho. Ou o contrário, ele volta, fica super bem e ele enxerga de uma maneira muito mais clara que o trabalho é algo que estava adoecendo ele. Por isso que você vê, gente, que essa questão do burnout é algo muito delicado. Né? Você não pode... tem que ser muito bem
conversado com o profissional. Quando você for procurar ajuda, você tem que explicar tudo que você... Eu falo isso muito para os meus pacientes, quando eu encaminho para um médico, psiquiatra, para Flávia Sano. Eu falo assim, gente, anota tudo. Anota tudo, durante a semana, vai sentindo, os dias que antecedem a tua consulta, isso para qualquer coisa, não só para burnout, para qualquer coisa. Escreva, porque às vezes uma vírgula que você coloca pode mudar totalmente, né, Flávia? Uma situação ali, até o melhor tratamento para a pessoa. Então, assim, olha para você ver, a gente está falando do burnout, olha como é uma coisa delicada, séria, que não é assim... Não é uma coisa inventada da cabeça. Eu acho que é isso. É uma coisa muito nova atualmente. É muito nova. É algo novo, né? Porque sempre existiu o burnout, mas nunca virou um quadro CID, a se discutir assim. dentro de um CID, dentro do DSM-5, que são, né, os Códigos Internacionais de Doença, e também nem pelo Ministério da Saúde. Sim. Né? Por exemplo, Paulo, uma pergunta que você pode me fazer. Eu posso fazer a pergunta? Qual que é a pergunta? Burnout é doença? Tá bom, vou fazer. Vamos lá. Gravando. Flávia, uma pergunta para você. Burnout é doença? A gente pode falar que a pessoa ela está doente quando é burnout? Flávia, por favor, responda. Burnout, em relação ao CID, ao Código Internacional de Doença, ainda não se considera uma doença em si, mas um fenômeno do trabalho que se relaciona à doença. Então não pode falar, peguei burnout. Tá? Não. E aí entrou no DSM-5 e no CID-11, né, agora, como esse fenômeno relacionado ao trabalho. Sim. Mas, o ano passado, o Ministério da Saúde colocou a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Legal. Então, daqui para frente, você tem direito... Essas informações eu peguei com a professora Juliana Ribeiro, tá? Que ela é advogada previdenciária. Sigam ela no @prof. Juliana Ribeiro. Obrigado, prof. Maravilhosa, tá? Ela dá vários cursos de direito previdenciário. E ela me passou, né, que, assim, quais são os direitos de uma doença ocupacional? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas que é muito, muito, muito raro um burnout se tornar uma aposentadoria por invalidez, né? Mas também pode receber o auxílio-acidente. O auxílio-acidente se a pessoa tiver alguma sequela. Então, o burnout... Igual, um paciente que eu falei para você, que ele entrou num burnout, um esgotamento total profissional, e ele passou a não conseguir comer no refeitório do trabalho. Então, depois ele começou a achar que ele ia engasgar com qualquer coisa. E hoje, aí ele passou um tempo comendo só líquido, depois pastoso, e agora ele está voltando a comer sólido. Sim. Né? Mas vamos supor que ele tivesse ficado com alguma sequela. Ele poderia recorrer ao auxílio acidente. Sim. Perfeito. Tá? Então, é isso que a Juliana me passou para eu passar para o nosso podcast aqui, surtadamente. E você vê né? Você vê que é um trabalho extremamente multidisciplinar. Sim, sim. Às vezes a gente precisa entender que é um trabalho de várias pessoas, vários profissionais que dão um melhor auxílio para o burnout, como a gente falou, é uma coisa nova. Então, assim, essas discussões, isso que a Flávia fez agora, né? Agora, uma outra pergunta, que você pode falar assim, mas como eu posso fazer esse nexo causal? Vamos lá, Flávia, como que eu posso fazer esse nexo causal? Não, é muito difícil, por isso que Explica pra galera o que é um nexo causal, Flávia. Ah, tá. Como que eu posso falar que aquele quadro do paciente veio realmente do trabalho? Sim. Porque pode vir de outro sofrimento Sim. que ele possa estar passando. Como que você vai bater o martelinho até para a empresa, né? Para a empresa. E realmente é muito difícil. Sim.
tá? Porque, como a gente brincou naquela vez, você não vai tirar um exame de sangue e falar, seu burnout aqui tá elevado, a gente vai ter que tomar uma medicação, era para dar 2, o limite tá dando 10. Não. Então, assim, se as pessoas acham que é fácil chegar no médico e falar, eu tô com burnout e sair com um diagnóstico, não, tá? Porque você precisa fazer esse nexo causal. Eu tenho uma paciente que ela é mulher, né, que já é brasileira. Ela é solteira, então não tem um marido para adoecê-la. Ela não tem filhos para ela se preocupar, assim, para gerar. Ela não tinha sofrido nenhum tipo de luto, né, ultimamente, não tinha perdido ninguém. Ela não estava em nenhum relacionamento tóxico. Legal. E ela tem todo aquele perfil do workaholic que eu falei. Sim. Se dedicava 100% ao trabalho, tá? E, assim, não tinha como não ser o burnout. E ela contou que ela estava trabalhando para uma outra empresa que o fuso horário era o contrário, então ela fazia horários também complicadíssimos, né? Tinha uma sobrecarga de trabalho muito grande. Mesmo assim, o diagnóstico de burnout pela empresa foi extremamente questionado. Então, ela teve que passar por 2 médicos lá do trabalho. Lá no INSS, eles deram o afastamento. E ela está bem mal em relação a esse burnout. Então, assim, não é fácil. Então, não é para achar que você vai no psiquiatra reclamar simplesmente do seu chefe e que vai sair com... não. Você tem que também provar esse nexo causal, né? Não ter outros tipos de problemas que também possam justificar o seu quadro. Tem que estar bem relacionado ao trabalho, sim. Flávia, eu tenho uma pergunta que talvez, não sei se você vai saber responder, até porque é uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Que eu já escutei um caso. Uma mulher que ela é dona de casa, ela pode ter burnout? Porque é um trabalho. Sim. Pode ter um burnout. É complicado porque ela não tem uma pressão, só se for... ela é pela pressão interna. Mas eles têm a pressão do marido. Só se tiver essa pressão do marido que existe, que né, queira, muita pressão. Ou a própria pressão do que ela traz, né? Mas pode ser uma pessoa... Existem bastante pacientes muito obsessivas, né? Muito. E assim, que tem que... A casa tá limpa, ela tem que ser a mãe perfeita, ela tem que ser a mulher perfeita. Tudo, né? Ela pode entrar num burnout causada por ela mesma. Sim. Ou por um marido carrasco. Ou por um marido carrasco, né? Que queira que faça tudo. Mas normalmente por ela mesma. Pode. Sim. Pode. Obrigado. Pensei que ia gerar polêmica, mas não gerei. Só que assim, vai ser difícil ela receber um auxílio doença, né? Nesse caso, sim, fica complicado. Entra nessa questão, ela não tem pra quem recorrer, né? Sim, infelizmente. Né? E Flávia, existem maneiras que a gente pode também... de mudança de vida, né? De mudança, porque às vezes a pessoa tá aí, em casa, sentada no sofá, sentada no vaso sanitário, dirigindo, tomando um banho, com seus amigos num churrasco, sei lá, vai que alguém tá com os amigos no churrasco assistindo o Surtadamente em plena quinta-feira, mas não sei. É possível mudar... Prevenir, a gente acho que dá meio que subentender, né? Mas assim... Mas sabe como que a gente pode prevenir? Você fala muito do autoconhecimento, Paulo? Sim, claro. Que é onde você trabalha na psicoterapia. Sim. Então, assim, uma pessoa que tem um autoconhecimento, ela também sabe as limitações dela. Sim. Nesse sentido, assim, nossa, eu sou perfeccionista demais, eu trabalho demais, eu me dedico demais. Ela pode ter essa percepção, né, fazendo psicoterapia, do quanto ela está colocando todas as fichas no trabalho. No trabalho, sim. Só lá. Sim. Né? E porque tem aquela ideia, né? O sucesso é só o trabalho. Não, gente, sucesso não é só trabalho. Né? O sucesso são todas as áreas da sua vida que você se sente realizado. O trabalho é uma delas, né? O trabalho não é o todo. Então, aprender a olhar para si, acho que fazer essa reflexão,
ver qual que é a posição que o trabalho ele está na tua vida. Ele está muito centralizado na tua vida? Você está colocando todas as energias? Todas as fichas Você está lá, conseguindo colocar limites no no horário, no tempo tempo? de Você está saindo trabalho. do teu trabalho, você está levando o teu trabalho para casa, os problemas para casa, jogando Você sobre a família. você está investindo em outras áreas da sua vida, Sim, igual o Paulo fala, numa questão de religião, numa questão de atividade física, numa questão das relações suas pessoais, né, relação com os amigos, de estar mais próximo da família. Como que tá? Você está jogando tudo para o trabalho? eu pergunto para os meus pacientes assim, quando eles estão em caso assim de burnout ou algum problema com o trabalho, eu faço uma perguntinha assim: e o hobby, como que tá, né? O hobby ele é extremamente importante porque às vezes ele alivia um pouco essa pressão do trabalho, né? Porque aí você abre para um lado criativo que às vezes o trabalho tá ali aprisionando. Você vai aprendendo a jogar outras coisas. E também, às vezes, é o que eu trabalho muito na terapia, que isso entra no autoconhecimento, você está no lugar certo? Você está na profissão certa? Às vezes eu pergunto, é uma É pergunta super eu importante. faço muita pergunta, às vezes o paciente, sei lá, é médico. Flávia, um exemplo aqui para falar, Flávia, por que você é médica? Por que você se tornou médica? Quem Uhum, que escolheu que você fosse médica? Sabe, parece que é uma pergunta, mas quem que escolheu? Mas essa pessoa é médica porque todo mundo da família foi. Ou porque ela exatamente. queria, às vezes ela A pessoa queria não tem vender a arte vocação dela na nenhuma. praia, É, né? E às vezes vender a arte dela na praia é o que é fazer ela feliz, às vezes ela não tem, exato o que você falou, às vezes ela não tem vocação nenhuma para aquilo e ela tá naquilo porque ela foi obrigada a ser daquela forma. E gente, em pleno século XXI é muito comum às vezes eu receber adolescente em fase de vestibular no meu consultório falando assim: "Ah, eu vou fazer isso porque meu pai pediu muito para que eu fizesse". Ou fica aquela idealização dos pais de uma forma muito inconsciente, falada ou não dito, né, que é muitas vezes dito de outras formas, né, e que o filho ali pega como uma responsabilidade. Ali ele já está caminhando para entrar numa profissão onde ele vai ser frustrado. Ótimo candidato para um burnout. exatamente. É, e disso eu não tenho peso na consciência. Nenhum Não, dos eu meus dois sei. filhos querem ser médico, viu, Ah, você Paulo? vai falar dos seus filhos? É verdade. Você falou o que que eles querem ser, eu esqueci. É. Um quer fazer ciência da computação e outro quer engenharia de alguma coisa. Sim, os meus. Ah, eu não É. tenho. Ah, você não tem. Por isso que quando a gente fala de burnout, a psiquiatria é importante no sentido de afastar o paciente, mas principalmente quando o burnout evoluiu para algum quadro mais grave, Sim, para depressão, para um transtorno de ansiedade, para um transtorno do pânico, e aí o paciente tem que se medicar, sim. né? Só que a psicoterapia ela é extremamente importante Muito. por causa desse autoconhecimento, dessas pessoas que têm uma predisposição maior a ter o burnout, ela precisa entender como que é a dinâmica. Saber aonde ela está, né, na E principalmente terapia. isso que você está falando, né? De entender, às vezes, que não é aquilo que ela nasceu para fazer, Sim. né? Que ela não gosta daquilo, que aquilo tá deixando, tá angustiando a vida dela, não tá vendo propósito, Às vezes né? muitas pessoas escolheram uma profissão ou um lugar simplesmente por causa do salário. Existem várias pesquisas que mostram que aquele benefício, aquela sensação gostosa do salário, ela dura 6 meses apenas. O trabalho em si, o benefício do gostar de onde você está, que realmente, né, por exemplo, Vai te trazer algum propósito, né? você ganha bem numa coisa. Legal, mas às vezes só o ganhar não é suficiente. É bom ganhar bem, claro que é. Uhum. Mas o propósito ele é muito mais forte que isso. Então, é isso que você falou da psicoterapia. Ela vai te ajudar a identificar aonde você está e o porquê que você está. Né? É normal a gente ficar meio balançado às vezes com a profissão. Mas E quando aquilo é muito bem respaldado e você sabe por sim, quê, você e fazer ultrapassa uma isso. transição de carreira e tudo bem, Qual né? é o problema de você fazer uma transição de carreira? Eu fui professor durante um tempo, depois eu percebi que né, eu amava dar aula, mas hoje, por exemplo, eu olho na psicoterapia como psicólogo e falo, meu, era isso mesmo que eu tinha que ser, Uhum. né? Era isso que eu precisava ser. Às vezes eu podia ter ficado lá na escola, onde eu dava aula, que eu amava, amo até hoje, tenho contato com as pessoas, e era um lugar, era uma zona de conforto para mim. Então, como diz, né, Viktor Frankl, quando não podemos mudar uma situação, Uhum. somos desafiados a mudar a nós mesmos. Exato. A gente entende, até em cima dessa frase do Viktor Franklin,
Ele é o pai da... Esqueci agora o nome, gente. Ele é pai de uma abordagem da psicologia. Não sei. Eu esqueci. Eu gostei da frase. Não, ele é sensacional. Eu gosto muito dele. E, então, assim, a gente sabe que essa questão de trabalho é uma coisa muito delicada. A gente está falando aqui de pais com família, que às vezes eles querem mudar de profissão, mas às vezes não tem como, porque não tem tempo, porque tem uma família para sustentar, tem filho, tem pessoas para colocar, né, alimento para colocar em casa. A gente sabe que é uma questão muito delicada, mas... Muitas pessoas dependendo dele. Muitas pessoas dependendo de você. Então, por isso, assim, não espere o negócio queimar, né? Para você buscar ajuda, tá? Mesmo que a sua situação seja difícil, que você perceba que é difícil você sair dessa situação, mas, como diz a frase do Viktor Franklin aí, às vezes pequenas mudanças podem fazer a diferença nesse estado que você tá. Que não é uma questão assim, é irreversível, né, Flávia? Sim, sim. E algo fundamental é um equilíbrio na prioridade da vida. Exato. Então, equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, vida social, tudo isso. Namastê. Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Gente, que programa. Eu gostei. Foi um programa que Gostou? parece um pouco mais sério, Sim. mas é porque foi um assunto. É um tema mais sério, né? Não Todos tinha os onde temas brincar, são né? sérios, mas vocês perceberam que ele é muito técnico, porque entra numa questão até um pouco delicada, até para nós que somos profissionais de saúde, porque é uma coisa que as pessoas ainda não sabem muito sobre isso. Muitas empresas ainda não são tão formadas sobre isso. É uma questão que entra questão de direito do trabalho. Então, tudo que a gente fala aqui é muito sério. Por isso que às vezes a gente precisa entrar numa questão aí bem... Por isso que a gente usou mais colinhas hoje, pra gente não falar bobeira, pra gente levar um carco aí, às vezes, e dar informação errada, porque é uma coisa que envolve muitas pessoas, né? Sim, envolve sim. empresa, envolve salário, envolve família, envolve dependentes. E também, assim, achar que é uma coisa da moda, que todo mundo Exato. vai chegar e vai levar um diagnóstico de síndrome de burnout. Não, Exato. é uma coisa séria. Sempre existiu, só não tinha nomes, né? Mas, gente, não esqueça de apertar o sininho aí, de se inscrever, seja no YouTube, seja no Spotify, fazer o teu comentário, escreva aí pra gente gosta muito de ler seus comentários, se você gostou, se você não gostou, mas eu acho muito difícil você não gostar, porque nós somos pessoas lindas e maravilhosas, então é impossível não gostar da gente, né, Flávia? Então comenta aí, escreva, curta e compartilhe. Não exagera. Não, mas tem que fazer tudo isso. Sim. Exagera assim, gente, manda pra todo mundo. Não exagera que a gente é maravilhoso, perfeito. Não falei que a gente é perfeito, Flávia, você tá tirando... a gente vai... Tá dando um burnout aqui em mim agora. Tá. Gente, é isso. Obrigado. Semana que vem temos mais episódios. Um beijo. E segue a gente aí também no Instagram, porque a gente é carentinho. A gente quer Paulo Siqueira. Doutora Flávia Sano. Beijão, gente. Beijão. Roda a vinheta de final aí.